Olá, pessoas! Na aula de hoje, eu apresento para vocês o capítulo 7. Vamos falar sobre dilatação térmica. Tá? Então, capítulo 7, calor e dilatação. Vou começar aqui pelo sumário, só para dar uma visão geral do capítulo para vocês. O nosso livro aqui, ele não vai apresentar a dilatação térmica, como eu já vi em outros livros didáticos, separando em dilatação dos sólidos e dos líquidos. Tá? Ele vai se resumir só à dilatação dos sólidos. Então, ele apresenta aqui a dilatação linear, já adiantando para vocês que dilatação é o aumento das dimensões de um corpo devido ao aumento da sua temperatura. Então, o aumento das dimensões de um corpo devido ao aumento da sua temperatura. Se eu estou falando de um corpo sólido, esse sólido ele vai apresentar três dimensões: comprimento, largura e altura. Então, o sólido ele tem três dimensões: comprimento, largura e altura. Ou comprimento, largura e profundidade. Aí depende da referência. Então, eu posso classificar os materiais, a dilatação dos sólidos, em três tipos: dilatação de objetos finos suficientes para que eu ignore duas dimensões, ou seja, dilatação linear, dilatação somente do comprimento. A dilatação de objetos que sejam que tenham uma das dimensões ignoradas, vamos dizer assim, a dilatação de superfícies, onde eu só considero o comprimento e largura, por exemplo, a espessura ela é muito menor do que as outras duas, ou a dilatação onde eu tenho que considerar as três dimensões, que é a dilatação volumétrica. Então, revisando, dilatação linear, eu considero somente uma das dimensões do sólido, porque ele tem um formato onde uma das dimensões é predominante em relação às outras. Então, é a dilatação de fios, cabos, barras, tá? Então, a dilatação linear, o comprimento do sólido é muito maior do que as outras duas dimensões. Dilatação superficial, dilatação de placas, discos, etc. Né? Ou dilatação de superfícies, onde comprimento e largura são muito maiores do que a espessura do material. E a dilatação volumétrica, que não tem nenhuma dimensão preferida, então a dilatação considerada é realmente do volume das três dimensões. Ok? Então, indo lá para o capítulo 7, página 112. Então, aqui ele começa, tem um texto introdutório. Vou deixar para vocês lerem esse texto aqui, tá? Vamos direto ao que nos interessa. Dilatação linear, ok? A dilatação linear é a dilatação que ocorre em objetos onde o comprimento, objetos sólidos, onde o comprimento é muito maior do que as outras duas dimensões. Então, ele fala aqui ainda um outro detalhe. Ele fala aqui o conceito de dilatação, né? Apresenta aqui o conceito de dilatação, e quando a dilatação é negativa, ou seja, a dimensão do corpo diminui, a gente costuma chamar de contração. Tá? Tem uma novidade aí, é só a utilização do termo. Então, dilatação para quando o volume ou a dimensão que eu estou considerando está aumentando, e contração quando essa dimensão está diminuindo. Tá? Então, ele faz aqui a apresentação do chamado coeficiente de dilatação. No caso, o coeficiente de dilatação linear, vamos olhar para essa tabela aqui. Tá? Então, eu tenho aqui os coeficientes de dilatação linear de alguns materiais: aço, latão, alumínio, cobre, ferro. Então, geralmente a gente trabalha com metais. Né? Os metais sofrem dilatações consideráveis aí na engenharia, e vocês vão reparar que os exemplos são basicamente
considerando uma barra metálica numa construção, um fio metálico, um fio de cobre numa instalação elétrica e coisas desse tipo. Tá? Vamos entender o que é o coeficiente de dilatação aqui. O coeficiente de dilatação linear. Estou considerando aqui somente a dilatação do comprimento de um material feito de aço. Então significa que ele vai aumentar o seu comprimento em 1,5 vezes 10 a menos 5 unidades de medida a cada grau Celsius de aumento de temperatura. Então vou repetir. Se você está medindo em metro, por exemplo, ele até coloca aqui, 1 metro de fio de aço, ele vai dilatar 1,5, tá aqui, 1,5 vezes 10 a menos 5 metros, ou seja, 0,00015 metros para cada 1 grau Celsius de aumento de temperatura. Então, o coeficiente de dilatação linear está mostrando para a gente o quanto o comprimento do material aumenta para cada grau Celsius de incremento de temperatura. Por isso que ele tem essa unidade aqui, grau Celsius a menos 1. Tá? Não se assustem com a unidade de medida, mas vocês já viram unidades, por exemplo, de área, colocando metro quadrado. Então, não significa que o metro está elevado ao quadrado, você tem que fazer conta com um metro elevado ao quadrado. Tá? O quadrado é da unidade de medida. O caso aqui, grau Celsius a menos 1, é só para representar essa variação por grau Celsius. A cada grau Celsius de incremento na temperatura, a variação do comprimento vai ser esses valores aqui. Tá claro? Então, já indo para a fórmula, vou passar por isso daqui, ele chama aqui de modelizando a dilatação linear. Aqui, a fórmula. Então, vamos lá, os elementos da fórmula. ΔL é a dilatação linear, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, L0 é o comprimento inicial e ΔT é a variação de temperatura. Ou seja, a variação de comprimento de um fio, de um cabo, de uma barra, ele vai depender do material que ele é feito. O coeficiente de dilatação linear ele é próprio do material. Vocês viram na tabela anterior, aço, alumínio, cobre, cada material tem o seu. Vai depender do comprimento inicial e vai depender da variação de temperatura que o material está sofrendo. Okay? Então é só fazer um produto, uma multiplicação desses três fatores. Natureza do material, comprimento inicial, variação de temperatura. Não tem mistério. Tá? É só um produto, uma multiplicação. Vamos ao exercício resolvido aqui. Tá? Aí ele vai colocar o caso mais simples aqui possível, número 1. Tá? Não se assustem, é muita coisa, mas vocês vão reparar que é basicamente leitura. A fórmula resolvida está aqui. Ou seja, se você aplicar a fórmula, é só isso aqui. Você resolve em 3 linhas. Não gosto quando vocês fazem essa sequência de igual aqui que o livro faz. Eu prefiro que vocês resolvam um embaixo do outro. Então vocês devem gastar aí de 3 a 4 linhas no máximo para resolver. Tá? Então, ele coloca aqui. Vimos que o comprimento de uma linha de alta tensão, que ele fala lá no início da leitura do capítulo, pode sofrer variações de 25 centímetros em função da variação de temperatura. Vamos conferir tal fator. Aí ele coloca algumas condições aqui que está lá no texto. É só voltar lá que você vai ver essas condições que ele está colocando aqui. O comprimento inicial de uma linha de transmissão é meio quilômetro, que ele passou aqui para 500 metros e escreveu em notação científica lá, 5 vezes 10 a 2 metros. Foi na tabela e viu qual é o coeficiente de dilatação linear do cobre, 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E a variação de temperatura, tá, é de 30 graus Celsius. Aqui. Ele fala no texto também que a temperatura mínima pode ser de 5 graus e a temperatura máxima de 35 graus.
Só para revisar, vamos lá no texto. Vamos voltar aqui para mostrar do que eu estou falando. Estou tirando daqui, ó. Ele fala num trechinho aqui de baixo. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó, nesse trecho. Aquelas informações do exemplo ele está tirando daqui, ó. Desse parágrafo aqui, ó. Olha lá. Ele fala, ó, meio quilômetro de extensão. Aqui, ó, pode chegar a ser de 5 graus à noite, 35 durante o dia, tá? E a variação pode chegar a 25 centímetros. Esse aqui já é o resultado da dilatação, 25 centímetros. Lá no exemplo ele só está mostrando como se chega a esses 25 centímetros. Tá ok? Se ficou alguma dúvida, perguntem aí nos comentários da postagem da aula. Tá? Então ele, de novo, ó, os dados estão aqui. Tá? Converteu de quilômetro para metro, pegou o coeficiente do cobre e pegou a variação de temperatura aqui, ó, que é de 5 a 35, vai dar 30 graus. Tá? A variação é a medida final menos a inicial. Né? 35 menos 5, 30. Agora aplica a fórmula. ΔL é alfa vezes L0 vezes ΔT. Alfa é aqui 1,7 vezes 10 elevado a menos 5. O L0, 5 vezes 10 a 2. E o ΔT é o 30. Tá claro? Está aqui ó, identificado. Alfa, L0, ΔT. Faz número com número e deixa a potência para o final. O livro ele dá uma adiantada nesse cálculo aqui e puxa logo o resultado. Aconselho vocês a refazer essa conta do jeito que eu estou falando com vocês. Número com número, potência com potência. Então você vai ter 1,7 vezes 5 vezes 30. Coloca o resultado. Aí repete a potência. Vezes 10. Ó, potência de mesma base. Repete a base. Soma os expoentes. O expoente aqui é menos 5 e aqui é 2. Vai dar menos 3. Então você vai ter o resultado do número vezes 10 a menos 3. Então o resultado vai dar 255 vezes 10 a menos 3. Não está escrito aqui. Tá? Então, aplicando 10 a menos 3, 10 a menos 3 é tirar 3 casas decimais. Então, ele chega nesse 0,255 aqui. Ó, tá? 0,255 metros. Convertendo para centímetro, chega nos 25 centímetros que ele fala aqui no início. Olha lá. Tá ok? Então, vejam esse exemplo com calma, refaçam os cálculos no caderno para chegar nesse resultado, tá? Para você conferir e chegar nesse resultado. Multiplica 1,7 vezes 5 vezes 30, você vai achar 255. Trabalha com a potência, repete a base, soma os expoentes, vai dar 10 a menos 3. Tiro 10 a menos 3, voltando 3 casas decimais, vai dar 0,255. Tá ok? Eu vou deixar um exercício para vocês na plataforma. Por hoje a aula fica por aqui. E na próxima a gente continua com a dilatação superficial e volumétrica. Até a próxima, pessoal!